Vamos para mais uma aula do módulo 1 e hoje vamos aprender a estrutura da redação. No caso aqui são estruturas, porque eu vou te apresentar duas. A estrutura número 1, ela é com base em redações com nota 1000, ou seja, eu analisei aquelas redações lá que são disponibilizadas das pessoas que tiraram nota 1000. O que acontece? O número de linhas são 30. Você pode escrever uma redação de até 30 linhas. É obrigatório? Não. Nada do que está aqui é obrigatório, na verdade. Mas é um padrão e você não vai querer ser o diferentão, né? É um padrão que tem dado certo. Então, se você tem 30 linhas, vamos aproveitar essas 30 linhas mesmo, escrever melhor, conseguir utilizar bem o espaço para argumentar, apresentar o seu ponto de vista. Então, se você tem 30 linhas disponíveis, aproveite essas 30 linhas, tá bom? Então, eu recomendo você utilizar as 30 linhas e fazer também 4 parágrafos. Como assim? Você vai utilizar um parágrafo para fazer a introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento, então desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Tem alunos que fazem 5 parágrafos, ou seja, ao invés de fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, faz 3. Só que assim, eu não recomendo muito. Primeiro que a maioria das redações que tiraram nota 1000 fizeram só 2 parágrafos. Nesse ano agora de 2020, sempre me perco no Enem, né, porque misturou tudo, mas no último Enem, o Enem de 2020, nenhuma redação que tirou 1000 fez 3 parágrafos. Todo mundo fez bonitinho 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, por isso que eu recomendo você fazer 4. Até porque já é bem difícil você escrever 2 desenvolvimentos, quanto mais 3. Então, mantenha esse padrãozinho. Um parágrafo de introdução, um parágrafo para desenvolvimento 1, outro parágrafo para desenvolvimento 2 e outro parágrafo para conclusão. Totalizando 4 parágrafos, tá bom? Sobre repertórios. Eu recomendo que você utilize 3 repertórios, mas vamos entender o que é repertório. É você trazer algum conhecimento de fora para dentro da sua redação. Então, por exemplo, você manja muito de matemática, aí você lembra de alguma teoria da matemática que combina com aquele tema e vai agregar valor. Ou então você, poxa, tem um negócio da física, ou caramba, eu assisti um filme que tem tudo a ver com esse tema de redação. Isso são repertórios. Você pode trazer esse conhecimento de fora para dentro da sua redação. Na verdade, isso é até obrigatório. Tem a competência número 2 que avalia os repertórios. Então, você tem que trazer um conhecimento externo para dentro da sua redação. Mas aquilo, não pode ser qualquer coisa. O repertório, ele precisa ser pertinente, produtivo e legitimado. Não se preocupe que vamos ter um módulo sobre repertórios e eu vou explicar direitinho essas 3 características. Mas, enfim, tem que ter essas 3 características. E por que eu recomendo você colocar 3? Porque um já seria suficiente, mas esse um repertório teria que ter essas 3 características. E caso você não colocasse, você não vai conseguir alcançar aqueles 200 pontos na competência número 2. Então, por isso que eu recomendo você utilizar 3 repertórios, porque ao menos um desses daqui vai ter as características necessárias e aí você vai ter mais chances de aumentar a sua nota da redação do Enem. Nada que eu tô falando aqui é para te dar trabalho, e sim para você, é questão de estratégia para você alcançar uma maior nota, tá bom? E aí, seguimos para a parte de número de linhas. Você pode perceber que aqui tem 7/8, 7/8, 7/8 e 8/9. O que isso aqui significa? Cada um desses aqui é um parágrafo. Então, por exemplo, no parágrafo de introdução, você pode utilizar mais ou menos 7 ou 8 linhas. É claro que não precisa ser bem regradinho, por isso que eu boto sempre aqui de 7 a 8 linhas. Mas se botou 9, não vai morrer por causa disso. Mas isso aqui é levando em consideração as 30 linhas e a questão de organização. Então, para a introdução, você vai gastar em média de 7 a 8 linhas, para cada desenvolvimento também de 7 a 8 linhas, e para a conclusão, você vai reservar mais linhas, então por isso de 8 a 9. Por quê? A conclusão, ela demanda mais linhas, porque você tem que criar uma proposta de intervenção que é super detalhada, que precisa ter agente, ação, detalhamento, finalidade. Então, isso acaba ocupando maior espaço. Então, por isso que tem aqui de 8 a 9 linhas, tá bom? Essa aqui é a estrutura 1, como eu disse, e é com base nas redações nota 1000. Então, eu observei um padrão e estabeleci essa estrutura. Isso aqui é regra? Não, não é regra. Tanto é que se você olhar algumas redações nota 1000, elas não estão exatamente como está aqui, mas é um padrão. Então, é um padrão que dá certo e que você pode seguir. E aí, vamos para a estrutura 2. Essa estrutura aqui é mais essa parte de linha, de repertório, né, de números mesmo. A parte da estrutura 2
é o que você vai precisar fazer dentro de cada pedacinho. Então, por exemplo, a estrutura da introdução é a apresentação do tema, contextualização e tese. Como você pode observar aqui embaixo, tem macroestrutura e microestrutura. Macro é o que é maior, aquilo que é mais visível. Então, por exemplo, você bate o olho numa redação, você sabe identificar o que é introdução, o que é desenvolvimento e conclusão. Isso é a macroestrutura, aquilo que é maior e que é mais visível. E aí temos a microestrutura, que ela fica dentro da macroestrutura. Então, isso é só nome, tá? Você não precisa gravar isso, mas é só para você entender a linha de raciocínio. Então, temos a introdução, que está dentro da macroestrutura, e dentro da introdução temos ramificações, temos outra estrutura, que no caso é apresentação do tema, contextualização e tese. Em cada módulo, nós vamos destrinchar bonitinho o que significa a apresentação do tema, o que é uma contextualização e o que é uma tese. Eu só coloquei essa estrutura aqui para você entender tudo que vamos estudar e também que no final da sua redação, ela vai precisar ter tudo isso aqui. Então, no desenvolvimento, tem que ter tópico frasal, contextualização e argumentação, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. E na conclusão, temos o anúncio da proposta, a proposta de intervenção e o fechamento. Assim, pode assustar você olhar essa estrutura agora? Sim, pode assustar. Mas relaxa que você vai entender o que significa cada pedacinho desse e depois vai ser automático na hora de você escrever a sua redação, tá bom? Eu te vejo na próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, tá bom? Beijos!